Está no estúdio com a gente o deputado federal Rubens Ottoni, o nosso convidado, conversar um pouquinho com a gente. Vamos saber sobre prestação de contas, viu, deputado? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Roger, Orisvaldo, Lara. É uma satisfação poder participar com vocês. E esse é um compromisso do nosso trabalho como deputado federal, de poder honrar a confiança daqueles que nós representamos em Brasília, e a prestação de contas faz parte desse trabalho. Aliás, o respeito e consideração às pessoas que confiam no nosso trabalho. Aliás, é excelente, né? Tem um deputado federal que permanentemente está aqui, é o único deputado que vem nos dar satisfação, né? Nós temos 17 deputados no estado de Goiás, né? E é o único que se presta a isso constantemente, está sempre aberto, a agenda aberta para atender a população. Isso é muito bom, né? Quer dizer, é um representante legítimo da nossa população. A propósito, deputado, eu queria perguntar, nós temos uma bancada de deputados goianos federais de 17 deputados, né? O senhor é o único deputado de Anápolis, mas certamente existem pautas, né, que vocês têm que trabalhar em conjunto. Como é que tem sido essa relação com a bancada do estado de Goiás? Tem projetos importantes para o estado que vocês fazem de maneira conjunta, né? Com certeza, e eu sempre fui um incentivador que, independente de partido político, a nossa bancada em Brasília, a bancada de Goiás, ela tivesse sempre uma estratégia de trabalho pensando os interesses maiores do Estado. E isso tem funcionado bem. Há uma maturidade dos deputados e deputadas de Goiás em Brasília para fazermos um trabalho unificado. É claro que cada um tem as suas bandeiras, cada um tem as suas prioridades, mas naquilo que diz respeito às teses maiores, sempre procuramos trabalhar em conjunto. Nós temos uma coordenação da bancada, e essa bancada ela tenta a cada mês se reunir para poder ver os pontos mais importantes. Então, há uma relação de maturidade, de respeito e até de boa convivência entre os deputados, independente de partido. Bom, eu estava dando uma olhada aqui na agenda, né, deputado, do deputado Rubens Ottoni. Cidade de Goiás, um CIMEI, né, foi construído lá. Cocalzinho, o senhor teve lá agora recente, uma obra da UBS que está em andamento. Orizona, investimento de agroecologia, segurança familiar, equipamentos, né, para os produtores. Itaberaí, Itaguari, Heitoraí, Jaraguá, Bonfinópolis. Como é que faz para estar em todos esses lugares, assim, num tão curto espaço de tempo? Esse é meu compromisso de estar em Brasília, atento a todas as oportunidades de investimento do governo federal que possa contribuir com o estado de Goiás e com os municípios goianos no sentido do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, e também estar presente em Goiás, nas regiões, nos municípios, para ver de perto a realidade, receber as sugestões, as cobranças, as críticas, e a partir daí levar o meu trabalho. Você citou aí algumas visitas que eu fiz. Ontem, por exemplo, eu saí de madrugada e eu fiz 7 municípios. Eu fui a Pilar de Goiás, fui a Guarinos, Santa Terezinha de Goiás, Campos Verdes, Uirapuru, Crixás, e terminei a noite em Itapaci. Cheguei hoje de madrugada, já estou aqui, vou a Brasília, e hoje vou a Águas Lindas. Esse é um trabalho permanente dentro desse meu compromisso de mostrar que a política pode ser feita de maneira séria, dedicada, comprometida com a realidade da população, que não é aquela política apenas da época de eleição, de aparecer para pedir o voto, né? Alguém pode estar ouvindo aqui, Roger, e falar assim, não, mas esse ano é ano de eleição. Pois é, mas o ano passado não era, e eu visitei os 246 municípios do estado de Goiás. E ainda me sobra o tempo e me dedico de maneira prioritária a poder trabalhar os interesses da cidade de Anápolis. E vocês são testemunhas disso, e eu tenho aqui reiteradamente trazido aqui a prestação de contas dos recursos que, junto ao governo federal, nós temos disponibilizado para a cidade de Anápolis. Então esse é meu trabalho permanente, de estar atento em Brasília às oportunidades, mas estar presente também na realidade da cidade de Anápolis, do estado de Goiás.
Pois é, o senhor falou de Brasília, né? Como é que estão os projetos, né, mais importantes para o Brasil que o senhor tem participado? Como é que estão as pautas que são verdadeiramente Semana importantes? passada nós tivemos uma votação importante, um trabalho fruto de uma articulação que eu tenho participado já há alguns anos, um trabalho intenso aí de garantir mais recursos para a área da assistência social, que é uma área importante e que às vezes é deixada de lado e às vezes é vista de maneira secundária pelos nossos governantes municipais, estaduais e mesmo federal. E nós temos trabalhado para criar para a assistência social aquilo que nós já temos na área da saúde. Na saúde nós temos o Sistema Único de Saúde, que é uma referência mundial. Há um reconhecimento, inclusive agora o México esteve no Brasil e anunciou, né, todo um trabalho para que a partir de 2027, 2028, vai instalar lá no México um sistema similar ao que nós temos na área da saúde. Agora nós estamos tentando criar um sistema na área da assistência social. O que significa esse sistema? Garantir um recurso permanente para não ter que ficar com o pires na mão, para poder ajudar aqui, ajuda ali, né? Vocês acompanham, a cidade de Anápolis acompanha o meu esforço, a minha dedicação para contribuir com as entidades sociais do município. Hoje mesmo fui convidado pela APAI para participar lá, estarei hoje pela manhã, sendo homenageado lá por eles, em reconhecimento ao trabalho que de anos e anos que eu faço com a APAI, mas eu faço com a Santa Casa de Misericórdia, com o INSEB, com o Hospital Materno Infantil, com o Hospital Oncológico, com tantas entidades da cidade. Mas às vezes é um trabalho penoso e essas entidades sempre estão dependendo de ajudas e de alguma mão estendida. Nós estamos buscando criar o Sistema Único da Assistência Social, que é o SUAS, e garantimos assim 1% da arrecadação permanente para podermos investir na área social. É no molde do SUS, deputado? No molde do SUS. No mesmo molde, né? Isso nós conseguimos isso foi um trabalho já de anos para chegar a esse formato e sempre aparece aquele, mas da onde que vai tirar o dinheiro? Não, mas quem é que vai manter isso? Lá quando criou o SUS era assim também, e hoje o SUS existe. Então é possível sim, basta ter essa organização. Então nós fizemos a votação na semana passada na Câmara dos Deputados, votamos a primeira votação, agora nós queremos essa semana ou na próxima avançarmos a segunda votação, depois vai para o Senado. Então este é um projeto importante que nós estamos trabalhando em Brasília e que eu estou muito atento e que vai repercutir aqui na cidade de Anápolis, vai repercutir no estado de Goiás, em todo o Brasil, evidentemente, mas aqui na nossa realidade, porque eu que trabalho muito ligado e focado e com o compromisso de ajudar as instituições sociais, certamente um sistema como esse, instituído, as entidades, instituições sociais, elas terão um apoio maior. Eu li que seria 1% do orçamento, é isso? Para ser gasto com a assistência social. Exatamente. Garantir 1%. Garantir. É o mínimo, né, digamos assim. Isso. Né? Com isso, nós trabalharíamos todo um sistema, teríamos um recurso permanente. Porque hoje não se trata de ser mais de 1% ou menos de 1%. A questão é que não existe um recurso permanente. Então você pode até, teoricamente, falar, não, mas não pode ter mais do que 1%? Pode, mas aí no outro ano não tem. Aí depois não aparece mais. Então aí fica inviável o trabalho. O que nós queremos é fazer um sistema permanente. Quer dizer, 1% né? Já apresenta alguma coisa, né? Já tem, e um sistema unificado, onde governo federal, governo estadual, governo municipal participa também disso, como o SUS. O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema tripartite, onde as três esferas elas participam, cada um no seu nível, mas no final quem sai beneficiado é a população com atendimento. Eu lembro que o senhor iniciou lá atrás, ainda acho que na década de 90, 1990 ainda, aquela luta para que a UEG aqui de Goiás tivesse um recurso específico também, eu acho que era até por uma emenda à Constituição, para que a UEG tivesse um recurso específico também. Isso existe até hoje, deputado? Essa foi a iniciativa minha. Você puxou a memória de muito tempo atrás. Né? Debate, foi um debate eu tenho a honra, satisfação, o orgulho de ter participado do nascedor da nossa Universidade Estadual de Goiás. Universidade importante,
né? Ressaltar aqui a deputada Onaide Santillo contribuiu muito também nesse debate. E eu tive o orgulho de poder participar do Nascedouro. E naquele momento, defendemos, evidentemente, a UEG, trabalhamos para que a reitoria, a direção da UEG ficasse em Anápolis. É a única universidade estadual do Brasil que a sede não é na capital. É a única universidade estadual do Brasil que a sede não é na capital. Não é por acaso, porque nós trabalhamos para que pudesse ser aqui em Anápolis. Porque aqui nós já tínhamos a Uniana. Então a Uniana seria incorporada pela UEG. Então haveria um sentimento de perda da nossa cidade, que nós estaríamos perdendo a nossa universidade. Na verdade, nós ganhamos a universidade estadual para a cidade de Anápolis. Mas o que você lembrou é que aí eu entrei realmente com um projeto de lei para garantir 5% do orçamento do Estado para investimento na nossa universidade, vendo a Universidade Estadual de Goiás como um vetor de desenvolvimento para o nosso Estado. Era um trabalho para a autonomia financeira mesmo da UEG. Exatamente, porque não basta ter a universidade, não basta ter uma autonomia administrativa, pedagógica, se não tiver autonomia financeira. Aí, né, evidentemente, fiz coleta de assinaturas no estado inteiro, né, fiz um trabalho no estado todo colhendo assinaturas. Conseguimos aprovar, depois de muito custo, no outro governo, 3% do orçamento. Mas nunca isso foi efetivado. Depois, hoje, mas existe hoje... Está previsto na Constituição e estadual. eles trabalham com 1,5%. Até bom vocês checarem esse trabalho, porque como é do Estado eu já não tenho esse acompanhamento, mas hoje trabalha na faixa de 1,5%, 2% do orçamento. Eu acho que tinha uma época que era 2%, aí depois baixou para 1,5%. Então é nessa faixa, mas fruto do nosso trabalho lá no início dos anos 2000, no meu mandato de deputado estadual. Deputado, o senhor contou aqui para a gente no início da nossa conversa sobre as suas andanças pelo Estado, né? O que os municípios mais estão precisando e que cabe ao governo federal trazer essa ajuda? Quais as principais demandas? E aí a gente inclui Anápolis também nesse pacote. Muda muito de região para região. Ontem, por exemplo, eu participei de uma agenda muito específica na área da agricultura familiar. Uma região onde tem muitos produtores, famílias que trabalham com a agricultura familiar e que às vezes necessitam da estrutura para melhor trabalhar e poder produzir e colocar alimento na nossa mesa. Então o governo federal, através de um programa importante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, estava entregando lá equipamentos para famílias da agricultura familiar. Mas eu chego também em vários municípios onde a demanda maior e a crise é na área da saúde, que precisa de uma estrutura, precisa de uma ajuda. O governo federal, Fernanda, trabalha, e aí é meu trabalho em todo o estado de Goiás, porque como eu sou deputado federal, a minha demanda é mais em Brasília mesmo, os deputados estaduais trabalham as demandas no governo do estado. No governo federal, nós temos o desafio é buscarmos, digamos, o recurso maior. O recurso que às vezes o município e o estado tem dificuldade de levar adiante por ser um recurso alto, é mais para infraestrutura, para equipamento. O custeio às vezes vai ficando para os municípios e para o estado. Por exemplo, o exemplo que eu dou é o aqui de Anápolis, a policlínica que vai ser construída no Adriana Parque. A prefeitura teria dificuldade de poder ter um recurso para poder fazer. O governo do estado não disponibiliza um recurso dessa monta. O governo federal entra com essa parte. Então, uma escola de tempo integral, como nós vamos construir lá no Residencial Under, são mais de 10 milhões de reais. Então, é um recurso muito alto. Então, o governo federal, e é isso que eu trabalho no governo federal, é nesse sentido de garantir recursos para a infraestrutura, para equipar, para dar condições para o desenvolvimento do Estado e o desenvolvimento dos municípios. Por exemplo, aqui em Anápolis, eu citei aqui essas obras, temos as unidades básicas de saúde, também o CAPES, tudo recurso do governo federal, mas estamos trabalhando também para que chegue recursos do governo federal, por exemplo, na área da mobilidade. Então nós aprovamos e habilitamos a cidade de Anápolis, junto ao Ministério das Cidades, para poder receber recursos através de projetos na área da infraestrutura, para requalificação do terminal,
para poder renovar a frota. Então o governo federal tem recursos para essa área, precisa apresentar os projetos, e nós já habilitamos a cidade de Anápolis para que ela possa ser contemplada também. São recursos muito altos, nessa área da mobilidade, são mais de 70 milhões de reais disponíveis para poder fazer investimento nessa área. Evidentemente que tem que apresentar os projetos, tem que acompanhar, tem que justificar, mas é esse trabalho que eu faço. Então, para cada região do estado, a demanda às vezes é diferente. Aqui eu estou falando do investimento alto, desse aqui da cidade de Anápolis, mas às vezes numa cidade do interior, lá um recurso de 300 mil reais, 500 mil reais, já faz uma diferença enorme na vida daquela comunidade. Então é por isso que eu faço questão. E eu me dedico muito, me esforço muito para estar em Brasília atento às oportunidades que o governo federal disponibiliza, mas eu faço questão também de me esforçar, me dedicar, até me sacrificar um pouco o meu tempo para estar presente nos municípios. Para quê? Para conhecer de perto a realidade, para saber o que a população sofre, o que ela passa, até para ouvir da população diretamente aquela demanda que às vezes ela, se eu não estiver lá, às vezes ela chega até distorcida para mim e eu não tenho noção da importância daquele benefício. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem eu fui lá em Santa Terezinha de Goiás, em Crixás, para participar de uma entrega de equipamentos para a agricultura familiar. Vocês já acompanharam, já noticiaram aqui, eu entregando tratores para muitos municípios. Trator com grade aradora, eu entrego, só nesse mandato meu de 4 anos, vou entregar 4 anos agora nesse mandato, são mais de 150 tratores que eu consegui disponibilizar para municípios, associações, cooperativas, para poder trabalhar a agricultura. Mas lá no caso deles, o trator não serve, Roger, porque o trabalho deles é pequeno. Uhum. Então são hortas. O trator, um trator para eles, ao invés de ajudar, atrapalha. Então aí nós chegamos ao ponto de entender, aí eu ofereci um trator, eles falaram, mas isso aqui para mim não serve, não me ajuda. Quer dizer, então, eu estando presente na base, eu consigo entender que aquele trator que eu achei que era uma vantagem, entregar um trator grande para ele, ao invés de ajudar, está atrapalhando. Então, o que nós criamos? Criamos as condições para entregar um tratorzinho, um trator pequeno, que ele é manual, que a pessoa vai com ele na mão, mas ele tem condição de passar nos canteiros, e isso às vezes ajuda. É muito mais barato e ajuda muito mais aquelas famílias e dão condição para aquelas famílias produzirem e colocar alimentos, e o que é mais importante, colocar alimentos saudáveis na mesa da família brasileira. Aí eu pergunto para o produtor, você quer um trator, um jirico ou um tobatinha? É isso. Traz o tobati. O Paulo Amparo está participando aqui, mandando um abraço para o deputado, e lembrando aqui que ele viu o deputado, estava na missa do Crisma, lá na Catedral, na Quinta-feira Santa. Né? Paulo Amparo. Ele encontrou com o senhor lá, está mandando um abraço aqui para o deputado. Grande abraço, Paulo Amparo, e nós temos nos preocupado de poder acompanhar toda essa agenda da cidade. Aquilo que eu disse, eu ando o estado todo, mas tento estar presente aqui na cidade de Anápolis em tudo aquilo que possa estar em contato com a nossa comunidade. A gente já despede aqui do deputado Rubens Ottoni, mas eu trago um recado aqui também do Luiz Lacerda, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, que ele diz que o que é interessante é que o deputado Rubens Ottoni, a gente não vê ele envolvido em ataques e polêmicas envolvendo o mundo político. Ele gasta suas energias sempre trabalhando pela população. Está aqui o recado do Luiz Lacerda, nosso ouvinte todas as manhãs. E abraço para ele. Né? E a gente já agradece mais uma vez sua participação, sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo a vocês por esse excelente trabalho de jornalismo, com grandeza, com imparcialidade, e dando oportunidade para que a gente possa prestar conta, que é uma responsabilidade, é uma obrigação minha poder prestar conta do meu trabalho para as pessoas que confiam a representação lá no trabalho na Câmara Federal em Brasília.